Tem muita coisa para ser vista do ser mental e a gente nunca vai conseguir esgotar esse assunto. É impossível. Se eu desse 50 aulas de ser mental, de 2 horas cada uma, a gente nunca vai conseguir esgotar esse assunto. Nunca, porque o ser mental, ele tem tanto conhecimento para passar para a gente, até porque ele é feito de conhecimento. O ser mental, ele se nutre de conhecimento. E a gente nunca vai conseguir acabar esse assunto, a gente nunca vai conseguir falar todas as facetas do ser mental, todas as coisas boas que o ser mental traz para a nossa vida e todas as coisas ruins que ele pode provocar também. Seria impossível tentar fazer isso. Mas tem alguns pontos que eu vou repetir e vou falar de novo, e vou falar de novo, e vou falar mais uma vez. Por quê? Porque na minha concepção são os pontos mais importantes, que esses pontinhos têm que ser muito bem trabalhados. A gente tem que entender o funcionamento. Por quê? Porque se a gente não tiver uma compreensão de como funciona o nosso ser mental, a gente não vai poder usufruir do que é bom, do que ele pode fazer por nós. E pelo contrário, além de nos usufruir, a gente começa a prejudicar tudo, a colocar tudo em perigo, em risco, os nossos projetos, a nossa vida, porque a gente não compreende o funcionamento. Então vamos recordar alguns pontos básicos. São os meus pensamentos que controlam minhas emoções. E as minhas emoções, se elas estiverem desequilibradas, elas vão prejudicar a minha matéria e o meu corpo físico. Então, tanto a minha vida material, quanto o meu corpo físico, a minha saúde, vão ser prejudicadas pelas minhas emoções, que estão coladinhos, que tudo começa pelos pensamentos. Então, os meus pensamentos desajustados comprometem a minha saúde mental, emocional e física e material. Então eu preciso manter a minha mente equilibrada. Como? Eu preciso manter no eixo. O equilíbrio que eu digo é no sentido não deixar a peteca cair. Não ficar no ruim. É sempre vibrar no bom. Bons pensamentos. Pensamentos. Olha, isso é tão falado. Gente, mas é tão falado. Eu vou falar isso de novo nessa aula. Outra vez. Porque os pensamentos que constroem a nossa vida. Então a gente precisa lembrar. E lembrar de novo. E lembrar de novo que eu preciso ter pensamentos positivos, construtivos, equilibrados. Por quê? Porque desequilibrar no sentido de você deixar desandar e não segurar, não voltar com ele. Como que é um pensamento desequilibrado? Você ficou bravo, e aí você ficou tão bravo, você desnorteou, e você perdeu o chão, e você não dormiu, e aí aquilo foi, você brigou. Nossa, o seu nervosismo dominou a situação, se desequilibrou. E tem gente que faz isso sempre. Tem gente que perde a razão. Perde, alguma coisa acontece, a pessoa não dá conta. Ela não dá conta. Ela vai ter algo para fazer amanhã, mas a mente a desequilibra e ela fica ansiosa. Essa pessoa não dorme, essa pessoa não consegue comer. Qualquer coisa que aconteça, e vai acontecer muita coisa, porque a vida é para acontecer coisas. A vida existe aí para a gente treinar. E esse pensamento que fica flutuando, que não se equilibra no bom, equilibrado no sentido de estar no positivo, no construtivo. Essa é a principal, como que eu poderia dizer, função de um ser mental bom. É ser construtivo e positivo o maior tempo possível.
É a meta. Vamos colocar, existe uma meta. Ah, mas pensamento positivo, o mundo está acabando e a pessoa fala, não, tá tudo bem. Não é esse pensamento positivo que eu estou dizendo. Não é falso. Não é um pensamento assim, não, tá tudo certo. Não, o mundo está caindo, mas tá tudo certo. Não, eu não vou pensar no ruim. Não, não é. Não pensar no ruim, não é só isso. Quando a gente fala de ser construtivo, de ser positivo, é na positividade de agir no correto, no melhor, na melhor forma, de buscar soluções e não ver a coisa desandar, porque tem gente, por isso que eu resolvi dar essa aula separado dos outros assuntos, para falar disso, de pensamentos positivos e construtivos, para a gente conseguir entender o que é uma mente equilibrada. Por quê? Não é a gente pensar que o pensamento positivo é você ver as coisas darem errado, as coisas indo para o buraco e você cruzar os braços e falar assim, não, tá tudo certo, não, Deus está olhando, não, vai dar certo, não, tá dando errado, tá todo mundo vendo que tá dando errado, você fez algo errado, ou a pessoa fez algo errado, e você cruza os braços e fala, não, a espiritualidade vai cuidar, não, Deus cuida, não, no final tudo dá certo. Não. Manter uma mente positiva é encontrar uma maneira de fazer as coisas acontecer e dar certo. Isso é positividade. Não é cruzar os braços, é descruzar os braços, é o contrário. E arrumar uma maneira se desdobrar, o ser mental se desdobrar, e se ele não conseguir, ele pedir ajuda, até que o ser mental de alguém possa ajudar a elaborar um plano de ação, a elaborar uma estratégia que funcione, porque sempre há uma maneira diferente de fazer, sempre vai haver uma maneira, tá dando errado, faz de uma outra forma, é isso que você quer, ou o que está acontecendo é aquilo lá, tem uma maneira diferente de dar certo. Buscar soluções. Uma mente positiva busca soluções. Ela não cruza os braços e não entrega para Deus. Não, Deus já fez a parte dele, dando uma mente para a gente, dando um ser pensante. Para quê? Para pensar. Se Deus deu um ser mental e a função do ser mental é pensar, então na hora que o problema acontecer, ter uma mente positiva e construtiva é você usar a sua mente positivamente, sem ficar puxando para trás, sem ficar amaldiçoando o que está acontecendo, criticando, julgando, era para resolver. Uma mente, olha, quando tem várias pessoas e alguma coisa está acontecendo de errado, a mente positiva é aquela que olha e fala, não, vamos resolver. Vamos puxar o que dá para fazer disso aqui e vamos buscar colaboração. Não, isso aqui nós vamos resolver. Aquelas pessoas que você olha e fala assim, nossa, eu vou precisar de ajuda, porque aquela pessoa tem uma mente boa, é uma mente positiva, que olha algo enquanto não arrumar uma resposta. Tem pessoas que são assim, que você conhece, eu tenho certeza, e talvez eu espero que você seja uma dessas pessoas. É claro que para tudo a gente tem solução. A nossa mente, o nosso ser mental, não precisa saber tudo de todas as coisas, saber tudo sobre mecânica, sobre eletricidade, sobre situações de vibração, sobre cura, sobre tratamento, sobre remédio. Não! Para isso, tem mentes que estudaram medicina, tem mentes que estudaram sobre eletricidade, tem gente que estudou sobre mecânica, tem gente que estudou sobre construção. Cada um sabe de uma coisa. Uma mente positiva vai lá e busca uma mente que sabe resolver. Não, peraí, a gente dá um jeito. Não é bom quando a gente encontra umas mentes assim? Que você está com um problemaço, aí uma mente negativa é aquela que, além de não ajudar, ela vai piorar um pouquinho. Eu falei que não ia dar certo. Isso é o quê? Uma mente negativa, que não ajuda em nada. Só põe um pouquinho mais de peso ali. Eu falei que não ia dar certo, falei para você não fazer. Uma mente positiva, não, peraí, agora que a gente precisa resolver isso aí. E é maravilhoso quando o ser mental consegue criar um plano, sabe? Uma mente que fica buscando uma maneira das coisas acontecerem e darem certo. Isso é a melhor parte do ser mental.
montar estratégias. Como isso pode dar certo? Quem eu preciso buscar para me ajudar nisso? Sabe, uma pessoa de visão, que consegue sempre buscar uma solução para um problema. Bom a gente se cercar de pessoas que têm um ser mental assim, viu? É muito importante. Pessoas inteligentes, pessoas que são perspicazes, sabe? Assim, observadoras, que estão vendo as coisas acontecer. No momento elas se posicionam. São mentes positivas. Quem não conhece pessoas assim? Pessoas maravilhosas. Nossa, no meu trabalho eu tenho muito disso. Que de repente a pessoa fala: Inês, você falou um negócio na aula, eu fiquei pensando assim, assim, assim. E aí de repente ela me trouxe uma solução de um problema que eu coloquei na aula corriqueira, falando. Falei, não esperando que alguém fosse solucionar. A pessoa estava só observando, quietinha. De repente a pessoa fala algo. Porque é uma mente positiva, que trabalha o tempo inteiro para solucionar, para resolver, para melhorar a vida da pessoa, a vida do grupo, a vida da família, a própria vida. Isso são mentes positivas que trabalham para soluções, que trabalham para melhoria. A nossa mente tem uma capacidade absurda. Não há nada que não tenha uma solução. Não há nada que não tenha uma solução. Porque quando não tem, já está resolvido. Se não tem solução, a solução vai ser aceitar aquilo. Então, cerque-se de pessoas que têm uma mente boa, porque isso vai ser fundamental para ter uma vida legal. Porque sozinho a gente não consegue, viu, gente? É muito difícil. Muito difícil não, é impossível alguém conseguir vencer na vida sozinho. É preciso ter mentes que vibram no otimismo, na fé, na esperança de que as coisas vão dar certo, que tenham um apoio para te dar, que possam te ajudar a resolver um problema quando a coisa apertar e você não souber como fazer. Essas pessoinhas têm nomes, né? A gente não pode passar sem citar. São os amigos. Muitas vezes são pessoas da família que a gente fala, são os meus amigos. Pode ser pessoas do seu ser família e pode realmente ser pessoas do ser real, que são os seus amigos. Muito importante, vai ser muito importante se cercar de pessoas que têm uma mente boa. Uma mente boa é uma mente que encontra um jeito da coisa dar certo. Seja o que for, não é nem projeto dela, não é nem um sonho dela, mas ela está passando, ela viu algo acontecer. Peraí, vamos ver aqui um jeitinho de resolver isso aí. Olha que maravilha. Uma palavra, um ajuste, uma dica. Uma dica pode mudar tudo. E quem faz isso? Ser mental. Mas um ser mental positivo. Um ser mental construtivo. Que ele trabalha para sempre criar uma maneira das coisas funcionarem. Gente, passa muitos pensamentos pela nossa mente o dia inteiro. Em um dos vídeos eu já falei isso, né? Cerca de 60 a 70 mil pensamentos passam pelo nosso ser mental todos os dias. Se a pessoa for, olha, se você estiver perto de uma pessoa que tem uma mente ruim, no sentido de fraco, está sempre desanimado, sempre puxando para baixo, a grande maioria desses pensamentos serão assim. Então a carga é pesada. É a hora que você sai de perto dessas pessoas e fala: nossa, estou cansada dessas pessoas, nossa, eu não sei o que aconteceu, mas elas me cansaram. Porque você fala uma coisa, ela tem algo contra. Você fala de novo outra coisa, ela tem mais um contra. Porque é uma mente negativa, é uma mente que funciona modo negativo. Não tem o modo positivo e o modo negativo dos aparelhos? Tem mentes que falam assim: ai, mas olha, marido é tudo igual, viu? Ou então fala: não sai desse emprego não, porque todo que você arrumar vai ser igual. Que igualam todas as coisas, as possibilidades, negam as possibilidades.
desanimam, e não é disso que a gente precisa. A nossa mente, ela pode ser positiva quanto for, mas se ela tem contato, se você tem contato, a sua mente com uma mente tão positiva, ou mais positiva que a sua, aumenta a sua potência, aumenta no nível, olha, muito maior. Você tem uma ideia, você vai dividir com alguém que é criativo também, que essa ideia, daqui a pouco você já está com ela no papel, daqui a pouco ela já virou verdade. Aí fez acontecer, por quê? Porque você cercou de pessoas boas. Nossa, meu trabalho rendeu muito quando eu comecei a associar as minhas ideias a pessoas prósperas, pessoas que têm esse olhar para o bom. Por quê? Porque é positivo. Quem tem uma mente positiva, você fala, ela consegue enxergar aquilo terminado. Fala, nossa, isso aí é legal mesmo, porque ela também vai te falar se não for. Ela fala assim, olha que eu vejo as coisas boas, mas isso aí tá meio difícil eu entender o que você está falando. Aí você vai ter que se desdobrar para convencer essa mente se ela cismou que aquilo lá não é bom, porque a mente dela vê a coisa funcionando, ela quer ver uma coisa funcionar. Uma mente otimista, positiva, construtiva, ela tem uma ideia e ela não vai querer que aquela ideia fique parada. Ela quer que aquilo funcione. Porque a gente não está falando de uma mente alienada, sabe? Cada dia tem um sonho diferente. Você acorda hoje com um sonho, amanhã você acorda com outro, depois de amanhã com outro. Nada que finque. Daqui 2 anos você encontra com a pessoa, já é outro projeto de vida. Daqui 3 anos você encontra, mas é outro projeto de vida. Cadê aquele projeto? Cadê aquilo que você estava fazendo? Ah, não, só começa, sabe? Pessoas que só começam. Mas é um otimismo vago, é um otimismo, não é flexível a palavra, volúvel. Eu acho que a palavra, sabe aquele otimismo volúvel que não leva a lugar nenhum? Tudo que você fala, ela vai falar, ai que legal, que bacana, ai vai dar certo. Não é esse, ai que legal, vai dar certo que você quer escutar. É muito diferente que isso. Quando a gente quer procurar uma mente para ajudar, a gente não precisa que essa mente fale para nós, não, ai que bacana, você é demais. Não, que pense junto e que ajude você a resolver isso aí. Você tem uma coisa grande, um desejo, e aí você vai conversar para somar, né, para multiplicar possibilidades. Pegar uma ideia, a pessoa te falar, não, vamos fazer assim, e se você fizesse desse jeito, aí eu acho que vai dar certo sim. Aí você fala, nossa, vai dar certo. Isso é unir as suas forças, unir aquilo que você sabe com aquilo que o outro sabe, unir as suas estratégias e você criar um modo de vida diferente, sabe? Sempre buscando a melhoria. Por quê? Porque a mente positiva, construtiva, ela é uma mente próspera, ela quer fazer hoje, ela faz amanhã também, ela quer construir. E ela adora esse mecanismo de pensar e fazer acontecer. Pensar e fazer acontecer. Isso não é lindo? Você pensou, você teve uma ideia e você tornou essa ideia realidade. Você fecha os olhos assim, nossa, eu podia fazer assim. Daqui uns dias você está fazendo aquele... Eu consegui! Nossa, que legal! Eu pensei ainda ficou melhor do que eu pensei. E são mentes que agem no fluxo da energia de criação. Sabe essa energia? Existe uma energia cósmica de criação. E é essa energia, essa substância que tem no plexo solar, que é o seu poder pessoal. Mas para você manter o seu poder pessoal ali intacto, ele tem que funcionar no positivo, para você não perder. Para você não se associar a pessoas que, em vez de somar e multiplicar o seu poder pessoal, dividem e diminuem. E não é para diminuir. As mentes, elas precisam se unir. Quando você tiver uma ideia, ou alguém tiver uma ideia e buscar ajuda, é para unir as forças. E como que a gente une nossas forças? Começa pela mente, depois as emoções, porque as pessoas ficam entusiasmadas, e depois vai para a ação. A ação que move projetos, que faz com que as coisas realizem,
ela nasceu ali no pensamento construtivo, positivo. E aí ela passa para a emoção, aquilo se torna uma vibração boa, contagiante, e aí ela vai para a ação. E aí você se realiza, ou alguém que está com essa ideia se realiza. É isso que eu queria falar aqui sobre o ser mental, que eu achei que a gente precisaria ter um cantinho assim para falar um pouquinho dessa mente otimista, tá?